Pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Professor Fábio. Se você está gostando do curso aí, deixa um like aí pra gente, assina o nosso canal para receber as atualizações, compartilha a informação com um amigo ou colega. Na aula de hoje, aula 12, né, a gente vai fazer a correção dos exercícios da semana passada que eu deixei na descrição do vídeo, perfeito? Então são esses 3 exercícios, eu vou ler, a gente vai entender, né, o que ele está solicitando e aí posteriormente a gente realiza. Então o primeiro exercício ele fala o seguinte: cria um algoritmo utilizando vetor que gere números aleatórios para que se jogue na Mega Sena, 6 números. Então a gente vai armazenar num vetor 6 números aleatórios para poder exibi-los posteriormente ao usuário, né? Então vamos começar a construir o nosso algoritmo, né? Então vamos aumentar aqui, ó, para ficar legal de vocês verem. Então primeiro a gente começa com a definição do vetor. Então a gente vamos chamar ele de mega, né? Vamos dar um nome diferente, vão ser valores do tipo vetor. E aí eu informo quantas casas, como são 6 números, são 6 casas. De 1, esses 2 pontos significam até, né? 6, então 6 casas de inteiro. Tá? É o que ele vai armazenar. E a gente precisa de um contador para utilizar dentro do para, que vai ser o C do tipo inteiro. Então inicialmente eu só preciso disso, tá? Vamos fazer agora o armazenamento. Então coloca lá, para contador de 1 até 6, faca, né? Não pode usar cedilha, fim para, e aí coloco aqui dentro, escreval. Ah, professor, eu posso fazer o sem escreval, já que eu não vou digitar? Pode também. Se você colocar direto aqui, leia, e coloca lá, mega, né, que é o nosso vetor de C, ele nem vai aparecer a mensagem, ele já vai armazenar direto e mostrar depois, tá? É até mais fácil do que quando a gente tem que digitar, porque nesse caso aqui eu digitaria os valores. Agora eu vou usar aquele recurso que nós falamos na aula anterior, que é o de gerar valores aleatórios. Você habilita e você fala de que número até que número você deseja que ele armazene. Perfeito? Depois eu peço para ele fazer a exibição. Então, com o mesmo jeito, para C de 1 até 5, faca, e coloco lá o fim para. Só que aí eu não vou usar o escreval, porque ele vai mostrar um embaixo do outro. Eu vou pedir que ele use o escreva, para mostrar um ao lado do outro. Então coloco aqui, coloco lá mega, né? E o C, para ele mostrar a posição a posição, vírgula, e coloco um pipe, que é aquela barrinha em pé. Aí o símbolo você pode colocar o que você quiser. Eu coloquei o pipe que fica mais parecido com o vetor, né? Então vou fazer o passo a passo esse aqui, ó. Então ele criou o vetor, criou o C, ó, armazenou, tá vendo que não aparece o escreval, ele já está armazenando aleatoriamente, e no final ele vai mostrar para mim quais os números que ele armazenou. Então, 54, 48, 28, 22 e 18. No caso aqui eu fiz 1 até 5, né? Cometi um equívoco aqui, então não é de 1 até 5, é de 1 até 6. Eu vou fazer direto aqui, ó. Você vai direto, já vai aparecer, ó. Já aparece o resultado. Legal? Legal, né? Então você pode gerar números da cena, da quina. Então se teu pai joga, teu tio joga, teu avô joga, você pode até fazer um algoritmo aí para gerar os números para ele. Quem sabe você não seja o novo milionário aí no Brasil. Legal? Vamos para o nosso segundo exercício. Então no segundo exercício, vamos voltar lá no bloco de notas. Escreva um algoritmo que lê um vetor de 10 posições de números inteiros e mostre quais são os negativos e quais são os positivos. Então, negativo, tudo abaixo de zero, porque a gente considera o zero como par e positivo em lógica de programação. Então, todo aquele em cima de zero é positivo e todo aquele abaixo de zero é negativo. Então, eu vou fazer o seguinte, vou fazer de novo, tá? Então, arquivo, novo, vou fazer do zero, que é para fixar o conceito legal mesmo. Então, aqui, ó, deixa eu minimizar esse cara. Vou criar um vetor, só que agora de 10 posições. Então coloco lá, valor, ó, voltei para o vetor valor. Valor é costume, vetor, coloco lá de 1 até 10, tá? D inteiro, que ele vai armazenar, e o C do tipo inteiro, que vai ser o meu contador. Beleza? Então já criei tanto o meu contador quanto o vetor. Agora preciso armazenar. Então vamos lá. Eu vou colocar lá o para, né? C de 1 até
até 10, e faca, e coloco lá o fim para tudo que tiver aí dentro, vai ser executado 10 vezes. Depois, como eu não vou digitar esses valores, eu vou pedir para gerar aleatoriamente, eu coloco lá leia valor de C, como eu fiz o outro exercício. Então aqui, ó, vou colocar aqui um parênteses, vou colocar aqui outro parênteses, tá? E agora aqui dentro do par eu vou fazer um teste. Eu vou falar aqui, se o valor de C que ele armazenou for maior ou igual a 0, então, né, que a gente não usa ou em tal, então eu vou falar através de um escreval que valor de C, vírgula, é positivo. Senão, ele vai ser negativo. Escreval, valor de C é negativo. Vou fechar aqui e vou fechar um fim C para todo C que a gente abre. Detalhe, se eu deixar de 0 a 90, não vai ter valor negativo. Então eu vou colocar de menos 90 até 90. Isso ele permite. Lembra que é sempre em ordem crescente, do menor para o maior? Então eu vou fazer o passo a passo aqui com vocês. Ó. Ele vai gerar os aleatórios, armazenar e já testar. Ó. 45 é positivo, 63 é positivo, 46 é positivo, menos 73 negativo, 89 positivo. E aí ele vai fazendo todas as comparações para identificar se o número é positivo ou se ele é negativo. Então nós tivemos aí praticamente 3 negativos, 4 agora negativos e o restante tudo positivo. Perfeito? Vocês notaram que eu não fiz aqui o escreval, digite o valor, porque eu estou gerando com os números aleatórios. Se você quiser digitar, é só colocar um escreval antes do ler e falar digite e não utilizar o preenchimento automático aqui. Tá? Aí você não usa o preenchimento automático, vai depender da atividade que for solicitada para você. Beleza? E vamos agora para o nosso último exercício, tá? Que era um pouquinho, tinha um grau de complexidade um pouquinho maior, não era muito não, mas tinha um pouquinho maior grau de complexidade. Então escreva um algoritmo que faça 3 perguntas ao usuário e ele vai guardar essa resposta, tá? E utilize um vetor para pré-armazenar as respostas e posteriormente compará-las com as respostas do usuário, informando quantos acertos o mesmo obteve. Então, quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo ou Bolsonaro? O Pedro Álvares Cabral. Então a primeira resposta é igual à primeira posição do vetor? Se for, você fez um ponto. Se não, compara com a próxima. E assim por diante, tá? Então vamos lá, vamos começar a montar aqui. Primeiro, que esse aqui eu já não vou poder mais usar, porque o usuário vai ter que responder, tá? Então, eu vou criar 2 vetores, um de pergunta e outro de resposta. Então, eu vou falar assim, ó, perg de pergunta, do tipo vetor, de 1 até 3, porque ele vai colocar 3 respostas, né? 3 perguntas, 6 respostas. Eu vou colocar caractere. Tá? Eu vou escolher a resposta A, B ou C, até para diferenciar um pouquinho do que nós já fizemos até agora. E vou colocar o de resposta. Eu vou falar aqui vetor de 1 até 3 de caractere. Como ele vai fazer o processo? Eu vou fazer na sequência, não vou fazer usando para não, tá? Eu vou fazer na sequência. Só que a gente vai fazer o seguinte. Antes de começar, eu vou armazenar as respostas. Então, a primeira pergunta, a resposta certa, então resp na posição 1, vai ser A, tá? O resp na posição 2, ou na pergunta 2, vai ser B. E o resp na posição 3, vai ser A também, tá? Então, essas são as respostas corretas para as perguntas que eu vou fazer para o usuário. Então, vamos lá. A. Tirar essa aqui, isso. Então eu já tenho as respostas pré-armazenadas, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, eu posso fazer a comparação na hora que eu estiver digitando, né? Ou depois, posteriormente, eu vou fazer na hora que estiver digitando para ficar mais fácil. Então, no caso aqui, eu vou fazer a primeira pergunta. Então coloco lá, escreval. Vamos fazer o quem descobriu o Brasil? Quem descobriu o Brasil. Eu vou colocar 3 respostas para esse usuário. Então, escreval
A, então coloco aqui A, Pedro Álvares Cabral. Depois coloco a resposta B, Escrival, B, Cristóvão Colombo, e vou colocar aqui Escrival, o Asdrúbal Geneovácio. Pronto. E aí vou armazenar essa resposta, tá? Só que eu já vou falar que posição que ela vai ficar. Então eu vou falar pergunta, eu vou armazenar aqui, né? Então eu vou falar leia, perg, posição 1 e guardo na posição 1 de perg. Eu vou fazer a comparação agora. Eu vou fazer assim: se perg, aqui quando a gente, o caractere já estava esquecendo, importantíssimo, isso você não funciona a comparação. Como é caractere, tem que ir entre aspas duplas, tá? Então aqui é a B e o A. Legal. E aí eu falo o seguinte: se o que eu armazenei em perg 1 for igual ao que está armazenado em resp 1, ele vai fazer um ponto. Então ele faria um ponto. Não fiz o computador, tá? Então vamos fazer aqui, ó, pontos, né? Vamos falar que ele é do tipo inteiro. Então toda vez que ele acerta, ele faz um ponto. Então eu falo que pontos recebe pontos mais um. A gente já viu isso anteriormente, para ele poder acumular toda vez que ele faz um acerto. Não vou falar se ele está certo ou errado, ele só vai acumular. Se acertou, ele faz essa comparação, e se fez o ponto, ele não informa para o usuário se está certo ou está errado, só vai saber a pontuação no final. Se a gente pegar toda essa estrutura aqui, ó, ela é idêntica para a pergunta 2. Então vamos utilizar a estrutura. Então vamos colocar aqui, pergunta 2, qual a camisa, qual o número da camisa do Pelé na Copa de 1958, foi camisa 10. Como nós colocamos que a resposta certa é B, vamos colocar o 10 aqui no B. Então vamos colocar aqui 10, vamos colocar aqui 17 e vamos colocar aqui 11. E agora a gente vai comparar com a 2, né? Então perg 2, eu comparo se perg 2 bate com resp 2. Se for, soma mais um ponto. E vamos fazer a terceira. Você viu que a lógica é a mesma, né? Então a terceira pergunta: quem ganhou o campeonato brasileiro de 2023? Então, como a nossa resposta lá, o armazenar é o A, então a gente vai colocar aqui no A, Palmeiras. Aqui Santos, que foi rebaixado, né? E aqui vamos colocar o Botafogo, que escapou aí pelos dedos do Botafogo. E a pergunta 3, eu vou comparar com a resposta 3, tá? Resp 3. E ao final, eu coloco um escrival falando quantos pontos ele fez. Então, você fez, vírgula, variável pontos, né? E aparece na frente para complementar a informação, pontos. E vamos executar o nosso código. Então, ó, criou os dois vetores, armazenou as respostas, perfeito? Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Então vamos colocar o A, que a gente já sabe quais são as respostas certas, né? Depois vamos para o B. E aí vamos colocar o A de novo. Você fez 3 pontos. Só que existe um erro de lógica aí. Por quê? Dentro Ah não, nós estamos comparando aí com a letra, é verdade, então não tem erro de lógica não. Se tivesse que escrever, né? Escrever Palmeiras, mas a gente colocou a letra, então não tem não. Vamos executar de novo, só que agora errando todas, né?
vou fazer direto. Então, vou colocar C, C e C. Você fez 0 pontos. Vamos acertar duas agora. Então, vamos acertar a do Pedro Álvares Cabral, vamos acertar o do Pelé, porém, vamos errar a do Campeonato Brasileiro. 2 pontos. Tá? Esqueci que eu tinha armazenado as respostas como letra. Então, eu estou também respondendo como letra. Então, aí, a correção dos 3 exercícios, tá? Se tiver alguma dúvida, volta aí a fita não, que a fita é da minha época, né? Volta o vídeo. Se tiver, persistir a dúvida, deixa nos comentários, que aí eu faço uma nova aula com um jeito diferente aí de explicar, tá bom? Então, espero vocês na nossa aula 13, que a gente praticamente encerra nosso conteúdo, né? Que a gente vai ter matrizes e os exercícios de matriz, e a gente praticamente encerra o nosso curso de lógica. Se você gostou, acompanhou até aqui, deixa o like, assina o canal, compartilhe com amigos e colegas aí, para que a gente possa cada vez mais colocar mais vídeos no canal, tá bom? Espero você na próxima aula. Um abraço, até mais!